E, ô Max, lá, vamos voltar um pouquinho atrás, lá nos anos 2000, inclusive eu dei uma pesquisada sobre e eu fiquei sabendo, né, que o Paulo Artung era um aliado de vocês nos anos 90, né, do seu pai, no caso, né, como governador, né, como aliança de política. E eu sei que, assim, eu não entendi muito bem a história, eu fiquei sabendo porque eu li alguns jornais da época, né, desses anos, que o Paulo Artung acabou que ele não teve mais essa aliança política com você. Você podia, assim, caso você queira, ficar à vontade aí, explicar o que aconteceu, porque eu Claro. realmente eu não entendi, eu fiquei com dúvida, eu falei, pô, vou pesquisar, perguntar ao Bom, Max lá. vamos chegar no detalhe. Eu vou remontar um passado assim não tão distante, né? O Paulo Artung foi do PMDB, como meu pai foi governador do PMDB, e o Paulo Artung foi deputado estadual do PMDB na Sim, época. sim. Mas em 98, o Paulo veio candidato a senador. Eu era candidato à reeleição de deputado estadual e meu pai candidato a deputado federal. O Paulo mexe muito com pesquisa e tal, viu que a nossa condição em Vila Velha eleitoral era muito favorável. Ele quis colar a campanha dele de senador a nossa de estadual em Vila Velha e federal em Vila Velha. E aí ele nos procurou. E na conversa lá em 98, me lembro bem dessa conversa, meu pai colocando para o Paulo Artung o seguinte: olha, Paulo, você certamente vai ser o nosso candidato a senador, porque nós não vamos apoiar Elcio Álvares. Elcio tinha sido governador biônico, ou seja, nomeado pela ditadura, foi governador sem o voto do povo, e meu pai tinha derrotado Elcio Álvares na eleição de 86 para o governo do estado. Em 98, Paulo era candidato contra Elcio, a senador. Falou: ó, Paulo, certamente você será o nosso candidato. Agora, tem uma coisa, daqui a 2 anos tem eleição de prefeito. Possivelmente o Max Filho seja candidato a prefeito de Vila Velha. Nós não queremos eleger um senador agora que venha fazer campanha contra o Max Filho em 2000, que possivelmente será candidato a prefeito. E o Paulo Artung, então, não, o Max Filho será o nosso candidato a prefeito. Vamos, né, fechar esse acordo, vamos combinar isso, vamos caminhar dessa forma, tudo certo. E veio a eleição de 2000, aí teve uma decisão do TSE que me considerou inelegível. O Paulo quis trocar o candidato, quis me trocar para um outro candidato e tal. Aí o advogado nosso falou: não, o Max Filho pode ser candidato. Essa decisão aí, se a gente fizer a defesa dele no tempo devido, ele vai poder ser votado e tal. E mesmo assim ele mudou, né, de candidato. Não, mas ele veio e subiu o nosso palanque. Ah, tá. Até porque aquela eleição foi uma comoção, né? Porque Zé Carlos Gratz era presidente da Assembleia e quis caçar meu mandato. Queriam me impedir de qualquer jeito de chegar à urna no ano 2000. E a campanha transcorreu num clima emocional total, né? Então, assim, era para tirar o Jorge Andes, que era o prefeito da época, que tinha denúncias contra ele, etc. Mas, enfim, o Paulo veio e subiu o nosso palanque. E realmente nossos comícios eram... A banda casaca, ela ficava maravilhada. Ela não tinha nome de banda casaca ainda, mas ela tocava o dingo no comício e tal. Nossa campanha foi um movimento de massa no ano 2000, né? Aí os meninos da Barra do Jucu tocavam o jinglezinho na campanha, depois veio a ser conhecida como banda casaca, né? Gravaram o CD e tal. Mas enfim, e o Paulo cumpriu conosco e nós ganhamos aquela eleição no primeiro turno, com 60 e poucos por cento dos votos. Ganhamos a eleição, diziam que eu não ia ser candidato. Eu fui aprovado na convenção, vi candidato. Diziam que eu não ia registrar a candidatura. Registrei a candidatura. Dizia que eu não ia ser votado. Fui votado. Dizia que eu não ia ser diplomado. Fui diplomado. Quando começaram a espalhar, ele não toma posse, ele não toma posse, ele não toma posse, aí eu comecei a andar com colete à prova de bala, porque só tinha um jeito de não tomar posse. Mas tomei posse e fui prefeito 8 anos. Fui prefeito e reeleito prefeito. Mas aí na eleição de 2002, o Paulo Artung esperou o nosso apoio para ele candidato a governador.
Só que nesse movimento, o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, lançou o nome de um cidadão para concorrer ao cargo de governador do estado, e o nome desse cidadão chama-se Max Freitas Mauro, meu pai. Nossa. E aí o Paulo Artum queria que eu ficasse contra o meu pai para apoiá-lo. Na cabeça dele, Sim. não sei como é que funciona isso, mas na cabeça dele ele queria isso. Chegou a mandar um emissário dizendo isso. Eu falei, olha, gosto muito do Paulo, mas eu fico com meu pai. Assim, nessa situação não Eu tinha nem fico com como, meu né? pai. Na sua cabeça e na minha, não do Paulo Artum. Resultado, o Paulo foi governador 6 anos depois, pisando no meu pescoço. E eu tentando sobreviver, né? Não sei se eu sobrevivi. Eu acho que sobrevivi. Mas, enfim. Eu acho que a explicação é só essa. Depois disso aí, eu sofri algumas retaliações. É isso que eu ia te Tive uma perguntar. vida difícil. Isso que eu ia te perguntar, Mas, se toquei a vida. durante esse período o governo do estado, assim, tipo, quis de alguma forma te prejudicar em relação até, que nem você falou do royalties, né, de petróleo. Eu acho assim, a questão dos royalties. Eu descobri a questão dos royalties. Eu fui o prefeito que descobri que o Estado devia repassar royalties a todos os municípios. Comecei a fazer uma campanha junto aos prefeitos do Estado. Sim. E aí o governo do Estado falou, o Estado deve 25% dos royalties a todos os municípios. E eu comecei com essa campanha. Aí o Paulo Artum, o que fez? Eu não vou dar 25% dos municípios, não. Eu vou dar 30%. Só que eu vou botar na lei um dispositivo que tire Vila Velha da jogada. E fizeram isso. Foi para me prejudicar? Acredito que não. Mas certamente foi para não me beneficiar do ponto de vista junto aos demais prefeitos e tal. Tudo bem. O Estado passou a dar 30% aos municípios capixabas, à exceção de alguns poucos municípios, dentre eles Vila Velha. Mas enfim, isso já foi superado, já foi corrigido já nesse mandato agora do governador Renato Casagrande, ainda no primeiro ano dele, né? Fruto dessa decisão judicial lá de cima, né? Uhum. E que Vila Velha passou a receber royalties de petróleo a partir da mudança da lei e vai receber os atrasados. Na nossa conversa junto ao governo do Estado, o Estado queria colocar a desapropriação de Jacarenema na jogada. Então, assim, não sei, eu deixei a prefeitura, não sei como evoluiu a conversa depois que eu saí da prefeitura, mas o Estado está condenado a pagar a desapropriação da reserva de Jacarenema, do Parque Natural Municipal Jacarenema, a família proprietária, e o Estado vai pagar, está condenado a pagar. O Estado quer pagar essa desapropriação com recurso que deve a Vila Velha, quer fazer uma transação para entregar o parque desapropriado ao município de Vila Velha, no lugar de pagar os 200 milhões de reais que deve ao município, fruto dessa ação movida pelos royalties. Então, acho assim, pode ser uma boa solução. Sim. Mas, enfim, contei um pouco da história, né? O resto digamos assim, perfumaria, né? Os ataques que eu sofri e tal. O Estado é um grande anunciante, né? Um anunciante das grandes redes de televisão. No mais, o que eu passei, o que eu sofri, como dizia Roberto Carlos, o importante é que emoções eu vivi. O resto é história, né? Olha, eu vi que você gostou do corte. Se você gostou do corte, veja o vídeo completo. Aqui em cima vai estar o link, vai aparecer aqui. E também deixa o seu like, comente aqui embaixo e compartilhe para todo mundo. Demorou? Espero vocês aqui mais vezes. Ativa o sininho e é nóis.